Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. Quantos acharam, digam amém. A partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Espírito Santo de Deus, vem com revelação fresca nesse lugar. Revela-nos a tua palavra. E Espírito Santo, revela Jesus aos nossos corações nessa noite. Em teu nome eu te peço. Amém e amém. Irmãos, mais ou menos há uns 60, 70 anos atrás, ou talvez um pouco mais, eu não me recordo exatamente, os maiores teólogos que existiram no mundo naquela época se reuniram. E a pergunta entre eles, que eles queriam fazer um conselho e escrever uma carta para toda a cristandade do mundo. E a pergunta que estava sobre eles era a seguinte: o que existe no cristianismo de mais importante? Qual é o princípio mais importante do cristianismo? E eles ficaram discutindo, eles ficaram conversando, e nessa hora entrou no recinto uma das maiores autoridades contemporâneas, já morreu, C.S. Lewis, no ambiente, e refizeram a pergunta, e perguntaram: Lewis, estamos aqui discutindo qual é a coisa mais importante no cristianismo. C.S. Lewis olhou para eles e disse assim: é fácil, é a graça. É a graça que difere o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. É o favor que alguém não merece, mas recebe, que difere o Evangelho de Jesus de todas as outras mensagens. Você não deve ser fiel a um conjunto de regras, você não deve ser fiel a medo ou ameaça, mas você deve ser fiel ao favor imerecido e à graça de Deus que está sobre sua vida. Foi a resposta dele. E um dos textos que para mim mais emanam graça da Bíblia é esse que nós acabamos de ler. E a graça de Deus, ela é o diferencial do Evangelho de quase todas as outras mensagens que existem. A maioria das outras religiões, ou a grande parte delas, ou a totalidade delas, para eu não ser muito generoso aqui, todas elas pedem para você obedecer, para depois ganhar. Na graça de Deus, ela primeiro te dá, para depois pedir. Deus primeiro te abençoa, para depois te pedir alguma coisa. A lei não concede poder para obedecer, mas a graça gera gratidão para nós vivermos uma vida de obediência. Em todo lugar do mundo, primeiro
Você ganha para depois ser premiado. A graça primeiro te premia, para depois você ganhar. É como se começasse uma Olimpíada e você já tivesse as medalhas de ouro garantidas. A graça, ela é tão injusta aos olhos dos homens, que ela seria mais ou menos assim. Eu sei que não é o melhor exemplo, mas ele vai te dar um pouquinho de entendimento. Você imagina um cara que bebeu de sexta a segunda-feira. Ele acorda de manhã em algum lugar que ele não sabe exatamente, ele está meio tonto. E ele ainda está meio grogue, e começa a procurar então um pouco de comida em cima de mesas de bar, no chão. E de repente num cantinho de uma mesa assim, ele acha um bilhete. Aí ele olha o bilhete assim, é um bilhete de loteria. E nessa hora está passando o jornal. E aí o jornal começa a dizer os 6 números da loteria. Ele diz: eu estou milionário. E ele acaba de ganhar na loteria. E você diz: mas isso é um absurdo. Como é que esse cara que não fez nada direito recebe um prêmio desse? Pois é, isso é graça. Quem assistiu Forrest Gump aqui? Forrest Gump. A galera de manhã era mais velhinha um pouquinho, então. É um filme que deve ter, acho que já uns 20 anos por aí. Você sabia que Forrest Gump foi o filme mais premiado no seu tempo? Para quem não assistiu, você está perdendo a oportunidade de assistir um clássico. Forrest Gump é um filme onde Tom Hanks interpreta um cara assim meio autista. Quantos lembram? E aí esse cara, ele é assim, um cara que não tinha nada para dar certo na vida dele, porque ele é todo atrapalhado, ele não lembra de nada, ele não era para dar certo, mas tudo deu certo na vida dele. Ensinou Elvis Presley a dançar, ele criou a companhia de camarões mais bem sucedida no mundo, ele compôs uma das músicas mais importantes, ele foi herói de guerra. E você sabe o que eu aprendo com aquele filme? Por que as pessoas gostam tanto de assistir um filme daquele? É porque o mundo é carente de graça. O mundo é carente de um lugar onde você é recebido do jeito que você é, onde as coisas sobre você vêm e você não sabe explicar. A gente ama quando o fraco ganha. Quantos entendem o que eu estou falando? Não tem graça quando o vilão é mais fraco do que o herói. Então a graça, ela é esse favor imerecido de Deus. E eu já pergunto você já foi afetado pela graça? Você conhece essa graça? Você sabe distinguir? E para isso eu quero que você me acompanhe na narrativa desse texto. E eu preciso que você veja o cenário. O sol está nascendo. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras. Uma mulher está tendo um caso extraconjugal. E ela é pega em flagrante adultério. Diga flagrante. Pegaram a mulher na hora. Então os religiosos que pegam ela, trazem ela, colocam ela no meio de uma roda. Jesus está ensinando. Eles param o ensino de Jesus. E eles fazem a pergunta para Jesus: Jesus, na lei de Moisés, manda matar esse tipo de mulher aqui. Mas o Senhor, o que o Senhor nos diz sobre isso? E você precisa saber desde já, que eles não estão interessados na lei de Moisés, eles não estão interessados na mulher, eles estão apenas interessados em condenar Jesus e colocar ele em alguma circunstância que ele possa ser preso ou morto. E você precisa entender isso, porque naquele tempo quem mandava matar era só Roma. Então se Jesus dissesse: não, sim, pode apredejar essa mulher, pode acabar com a vida dela, normalmente nessa circunstância Jesus seria condenado, porque ele mandou matar alguém, e só o governo de Roma poderia matá-lo. Mas se Jesus diz assim: não mate ela, Jesus perderia força como rabi, como um líder religioso naquele tempo. Jesus iria de contra a lei de Moisés, e ele mesmo diz:
no início do capítulo de João que ele veio para cumprir. Então Jesus está na sinuca de bico e a pergunta é: o que Jesus faz? Então, Jesus faz algo inesperado. Preste atenção aqui. Essa mulher aproveitou a festa dos tabernáculos para pecar. Eu não sei se você consegue imaginar aí, mas se eu forçar um pouquinho aqui a minha imaginação, a minha criatividade, ela está ainda com a boca cheia de batom borrado. Ela mal deu tempo de colocar o sutiã. E desculpe se isso te ofende, mas era possível dela ainda estar cheirando a sexo. Ela foi pego em flagrante adultério. Ela tinha um marido e preferiu sair com outro. Ela não era uma mulher que poderia esconder o seu pecado. Olha aqui. Ela foi pega em flagrante. Gente, por quê? Porque tem muitos que podem mentir, camuflar o seu pecado, mas essa mulher não. Ela foi descoberta. Ela não tinha como se esconder. Ela estava no meio agora daqueles homens. E então aqueles homens estão provando Jesus diante de um pecado que todo mundo está sabendo. E o que eu aprendo com Jesus nesse texto? Quais são as lições que a gente pode começar a aprender com Jesus nesse texto? O que esse texto pode nos ensinar hoje, agora, para nós, aqui no século 21? Primeira coisa, é que existem pessoas que pensam que podem apedrejar os outros. Que existem pessoas que pensam que podem julgar os outros. Que existem pessoas que pensam que podem ser a palmatória do mundo, os justiceiros do mundo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Que existem aqueles que gostam de nos colocar no meio de uma roda e nos julgar pelos nossos erros. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós não podemos nos tornar esse tipo de pessoa. Tem pessoas que gostam de apontar os nossos pecados. Tem pessoas que gostam de apontar os nossos erros. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que às vezes existe maior maldade do que pecar. É você desejar apontar o dedo para aquele que um dia pecou. Porque malvado mesmo é aquele que aponta o dedo e quer ser a palmatória do mundo. Quantos estão me entendendo, amém? Eu aprendo com Jesus que existe esse tipo de pessoa. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que existem pessoas que foram pegos em flagrante pecado. E que existem pessoas que ainda não foram pegas. Existem pessoas que ainda podem camuflar e podem esconder o seu pecado. E existem pessoas que não têm possibilidade nenhuma de negar que errou. E Jesus começa a nos mostrar a diferença entre aquela mulher e aqueles religiosos. E a principal diferença entre a mulher e os religiosos é a seguinte: é que o pecado da mulher já foi descoberta, o dos religiosos ainda serão. Que não existe melhor do que o outro. Que não existem pessoas que não erram. Que sempre no profundo da nossa alma tem alguma esquisitice que a gente gosta de esconder. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós precisamos compreender que para Jesus não existem diferentes. Mas eu aprendo nesse texto algumas coisas sobre a característica de Jesus. Essas pessoas chegam: e aí, Jesus, a gente apedreja? O que a gente faz agora? A Bíblia diz que Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo em terra. Você consegue imaginar isso? Irmãos, eu daria tudo para alguém me contar o que Jesus estava escrevendo. Mas eu queria saber o que Jesus estava escrevendo. Porque parece que na hora que ele começou, a galera começou a tremer.
Eu não sei o que você consegue enxergar, mas pensa só comigo. Jesus, a gente mata ou não essa mulher? A lei de Moisés diz isso, e o Senhor fala o quê? Jesus olha para eles e abaixa. E começa a escrever. E eu fico, meu Deus, o que é isso? Você sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? É que Jesus, irmãos, nessa hora, Ele começa a estabelecer a forma como Ele trata pessoas. Olha para mim aqui que eu não quero que você fique enganado no que eu vou te dizer. Jesus sempre tratou pecadores honestos melhor do que religiosos mentirosos. Jesus sempre tratou gente que sabe que fez besteira do que gente que finge que é boa pinta por aí. Eu aprendo com Jesus que se você deseja atirar alguma pedra, ou já tentou atirar alguma pedra na sua vida, atire primeiro no espelho para que você está olhando. Porque não existem pessoas melhores do que as outras. Porque Jesus consegue ver além das aparências. Que diante de Jesus não está uma prostituta. Diante de Jesus tem alguém que ele está vendo algo diferente. Edmo, fica de pé aqui, vem cá. Você está vendo o Edmo aqui, bonitão? Chegou de férias agora, está feliz da vida. Mais 6 meses de trabalho duro. Então, se você perguntasse assim, cultura normal, cultura do mundo, cultura maranhense, quem é o Edmo? Aí eu começaria, o Edmo, rapaz, Edmo, ele é gente boa, trabalhador, dentista. Depois eu dou o endereço. Faz um trabalho sensacional, mas você já viu alguém terminar? Você já viu que toda conversa a gente tem mas o problema é que esse mais, ele é a hipérbole. Tudo que você falou para a pessoa agora, não importa, porque você fala bem dela, mas no final tem mais. Com Jesus é diferente. Você sabe como é que com Jesus? Jesus é assim. O cara fala assim, rapaz, o Edmo é difícil demais, gente, sem paciência, meu Deus do céu, Deus, o Edmo sai sexta, só volta na quarta. Não, meu irmão, não é não. Bate na mulher? Não, bate não. Um amoroso, uma mulher feliz da vida. Ó, uma mulher que eu estou falando do marido dele sorrindo assim, pode só saber que é coisa boa. E a gente fala mal do Edmo. Aí agora entra Jesus. Aí Jesus diz o quê? Mas não é isso que eu vejo. Não importa quem você apresentar para Jesus, o mais de Jesus não é sobre o barro que a pessoa tem, mas é sobre o ouro que ela vai se tornar. Jesus tem sempre um olhar diferente. Jesus, é porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com os pastores, acho que foi terça-feira pela manhã, nós tivemos uma reunião. Eu falei, você sabe por que é importante a profecia sobre a vida de alguém? A profecia é importante sobre a vida de alguém. A palavra profética é importante sobre a vida de alguém. É porque ela diz como Deus vê essa pessoa e não como ela é. E a gente tem que parar de lembrar a pessoa do Adão que ele quer matar e declarar o Cristo que está sendo formado dentro dela. A gente tem mania de inferiorizar as pessoas e de ver elas pelos erros, mas a gente não consegue enxergar que é uma criatura de Deus, e que quando o Espírito Santo de Deus entrar nessa pessoa, ela conhecer a graça de Jesus, ela pode ser a pessoa que vai transformar o seu mundo e o mundo de muitas pessoas. Mas a gente precisa aprender a ver como Jesus. Por isso, quando Jesus olha para o Edmo, por melhor que ele seja hoje, ou por pior que ele seja hoje, olha para mim, Jesus ainda está vendo aquele que ele será, pelo favor e a graça de Deus na vida dele. Obrigado, Edmo. E sabe, uma coisa que você precisa entender, é que Jesus, ele não está olhando essa mulher como adúltera. Essa mulher cometeu adultério. Irmãos, nós não somos os nossos erros, em nome de Jesus.
Tem pessoas aqui que estão, sabe, andando pesadas, valendo toneladas, sabe, carregando toneladas de culpa, porque acham que são os seus erros. Deixa eu te dizer, hoje isso acaba, a graça de Deus vem sobre a sua vida. Jesus olhou para essa mulher e viu ela como todos. Agora preste atenção. Por que Jesus não mandou apedrejar essa mulher? O que acontece quando você mata alguém em pecado, irmão? Hein? O que você mata alguém? Quando você mata alguém em pecado, o que acontece? Já era. Finish. Kamehameha. Acabou. Né? Fatality. Por quê? Porque se você mata o pecador em pecado, irmãos, você não dá oportunidade para ele recomeçar. Mas Jesus, ele é abraço, ele é perdão, ele é o caminho de cura, ele é o recomeço. E eu vou dizer uma coisa para você que você precisa agora ruminar, pensar, administrar o que eu vou lhe dizer. A maior bênção dessa mulher foi ter sido pega em pecado. Obrigado, princesa. Só um. Foi ter sido pega em pecado. Porque se ela não é pega em pecado, ela não tinha experimentado a graça. Sabe, tem aquelas pessoas que têm medo de expor o seu eu do lado negro da força. Alguém me entende? Tem o lado negro da força, né? Darth Vader, né? Mas eu te chamo pro lado, né? Vem pro lado bom da força. Lucas Skywalker, vamos lá. Vamos acabar com o império. O que eu quero te dizer, irmãos, é que algumas pessoas, elas acham que não tem saída para a vida delas. Essa mulher, ela estava simplesmente pronta para ser apedrejada. Mas ter sido pega em pecado diante de Jesus foi o caminho da libertação dela. Apedrejar o pecador em pecado é matá-lo definitivamente. Perdoá-lo é abrir um novo começo, um recomeço para a vida dele. Observe que Jesus não nega o pecado dessa mulher. Ele diz: vai e não peques mais. Minha filha, você pisou na bola. E se você estudar o original, porque a Bíblia não foi escrita em português, o original da Bíblia era como se Jesus estivesse falando assim: minha filha, essa não é a vida que você pode levar, mas a que você pode levar a partir de agora. Aproveita a oportunidade. Era como se Jesus estivesse dando um recomeço para ela. Jesus está abrindo uma possibilidade para ela. Coloca para mim no texto aí, por gentileza, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Você sabe o que tem acontecido na igreja? Tem acontecido na igreja o que está escrito nesse texto bem aí. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Leia comigo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está sendo excluída da graça de Deus. Tem gente que não está experimentando a graça de Deus. Tem gente que não está experimentando o abraço de Deus. Tem gente que não consegue, sabe, ver a graça de Deus hoje na igreja. Eu quero te lembrar uma coisa. Que nós podemos fazer com que alguém seja excluído da graça de Deus, ou que alguém experimente a graça de Deus no nosso meio. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 13 anos, 15 anos de idade, porque eu já namorava com o meu bebê. Ela me deu um boné da Pacalolo. Eita! Você lembra disso? Um boné da Pacalolo, irmão. Ele era vermelhinho, tinha assim umas coisas xadrez assim. Era um charme o boné, né? Agora, pastor, por que você se lembra disso? 27 anos atrás. Como é que você lembra disso há 27 anos atrás? Eu me lembro porque foi uma das situações mais difíceis que eu passei na igreja.
Eu tinha 15 anos de idade. Entrei numa igreja com um boné da Pacalolo. E na hora que eu entrei dentro da igreja, os olhares daquelas pessoas começaram a me matar. Eu tinha 15 anos de idade. Tinha homens e mulheres muito mais velhos do que eu, com anos na igreja. Eles olharam para mim como se eu tivesse, sabe, pegando o vinho da Santa Ceia e, sei lá, tomando banho na piscina do batistério. É como se eu tivesse, sabe, entrando, fumando, sei lá. É como se eu tivesse entrado, um assassino tivesse entrado na igreja. Era como se alguém que tivesse acabado de roubar um banco estivesse entrando na igreja. Era como se alguém tivesse completamente, sabe, imoral, fazendo alguma coisa absurda dentro da igreja. É como se eu tivesse vestido na camisa do Vasco. Era uma coisa terrível. Era como se eu tivesse, sabe, sendo... Irmãos, deixa eu falar para vocês. Foi uma das situações mais absurdas que eu já experimentei na minha vida. Eu me senti completamente expulso daquela comunidade. Eu me senti completamente, sabe, como se eu não fosse bem aceito ali, por causa de um boné. Você sabe o que aconteceu comigo nos próximos 2 meses? Eu não quis ir para a igreja nenhuma. Eu fui porque lá em casa era assim, ou vai ou não vai, vai porque vai mesmo e vai. Mas eu não queria ir mais para a igreja, sabe por quê? Porque a igreja me excluiu da graça de Deus. As pessoas me olharam diferentes, por causa de um boné, pelo amor de Deus, irmão. Por causa de um boné. Sabe, essa mulher experimentou muito mais forte do que eu experimentei, mas eu posso imaginar. Essa mulher ela caiu no tribunal dos homens. O tribunal dos homens é muito mais duro do que o tribunal de Jesus. Essa mulher começou a ser julgada por homens. É tribunal rigoroso esse, onde ela é envergonhada, onde ela é condenada. Cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Porque Deus não vê como nós vemos. Mestre, o que a gente faz com gente como essa mulher aí? O que a gente faz com gente como esse garotinho aí do boné da Pacalolo, que não se enquadra no nosso estilo? O que a gente faz com gente imoral como essa mulher? O que a gente faz com gente que trai o marido? O que a gente faz com gente que pratica isso ou aquilo? O que a gente faz com gente que tem esse jeito de falar e de vestir? O que a gente faz com essas pessoas? Esses homens estavam perguntando: Senhor, o que eu faço com gente que não é bom o suficiente para estar no nosso meio? É isso que esses homens estão fazendo. Eles se acham superiores. Aí Jesus olha para eles, olha para a mulher, não vê diferença nenhuma. Porque os religiosos daquela época, olha para mim aqui, eles eram os diáconos desse tempo. Os pastores eram o ministério de louvor, era a liderança da igreja, era quem ajudava na ceia, era quem estava servindo a igreja. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Jesus olha para toda a liderança da igreja e olha para a prostituta e diz: eu não estou entendendo, eu não estou vendo diferença nenhuma entre vocês. E Jesus então abaixa e começa a escrever no chão. E aqueles homens começam a ficar irritados e dizem assim: nós queremos uma resposta sua. E Jesus está esperando. E eles começam a pressionar Jesus. Porque tem gente boa em ver o erro dos outros, não tem, irmãos? Mas é péssimo de ver o seu próprio erro. É bem provável que o pecado dos acusadores não fosse adultério e não fosse qualquer um outro pecado visível, mas eles eram pecadores.
E eles dão uma pressionada tão grande em Jesus, que Jesus levanta e diz: se tem alguém no meio de vocês que nunca pecou, pode pegar a primeira pedra e arrebentar a cabeça dessa mulher. E aí Jesus faz o quê? Abaixa de novo, solta a bomba e deixa ver o resultado. Aí a Bíblia diz que eles... Sabe quando a pessoa... Não sei, você joga pedra? Você joga? Aí eu posso imaginar o barulho das pedras caindo no chão. E a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos começaram a sair. Diz a teologia popular aí que é porque os mais velhos têm mais pecado, então vão cair fora antes que... Quanto mais velho, mais... Aí a galera começou a abrir. E Jesus de cabeça baixa. E eles começaram a ver o que antes não estavam vendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas porque tem gente que acha só que os outros pecam. Eu me lembro que eu estava uma vez pregando numa igreja. Aliás, eu fui muitas vezes nessa igreja. É uma igreja numa capital. E o pastor é um homem muito respeitado na cidade. E eu tinha pregado, eu acho que sexta, sábado e domingo. Uma mensagem sexta, acho que 2 ou 3 sábados e 2 domingos, acho que foi uma assim. E eu preguei só sobre graça aquele final de semana inteiro. Aí eu fui tomar café com o pastor antes de voltar para a Imperatriz. E o pastor muito constrangido, Deus tinha falado muito com ele, ele foi contar uma história para mim. Ele disse que um dia acordou, não tem aquele dia que você acorda assim, tipo assim, hoje eu perco o peso. 5 da manhã. Não, no dia anterior, você foi no shopping, comprou o tênis, a meia, né? E você está aqui, ó, no seu mundo visionário. Amanhã, 5 horas da manhã, eu levanto, vou botar para quebrar 2.000 calorias, 10 quilômetros, vamos lá. Aí você prepara o seu whey protein. Aí, só que você se equivoca, você está tão empolgado que compra a roupa que só vai servir depois que você perder 15 quilos. Mas mesmo assim você coloca. Aí você bota aquela roupa e aperta ela e você vai correr. O pastor acordou nesse dia. Ele acordou assim, aleluia. Ele falou assim, agora eu vou botar para quebrar. E ele acordou 5 horas da manhã e foi para a praça da capital e começou a correr. E ele deu uma volta e tinha um bêbado deitado na praça. E ele deu outra volta e o bêbado deitado na praça. Aí o bêbado começou a levantar. Aí ele na 4ª volta, eu acho que ele já estava no limite dele também. Aí ele parou, deu mais umas 2 e o bêbado estava sentado agora no banco da praça. Ele disse, Senhor, comecei cuidando do meu corpo, agora eu vou cuidar do espírito daquela alma pecadora. Bem ali. Ele me contando, irmãos, ele me contando. Estou inventando não. Aí ele chega e começa a exortar o pecador, o bêbado. O bêbado está assim, ele está no estágio entre a lucidez e ainda o mundo de Bob. Ele diz, bom dia, não sei. Rapaz, sai dessa vida. E ele aqui ministrando a palavra. E o bêbado começa a olhar para ele. Aí o bêbado diz assim, o sol da justiça está nascendo. Aí ele diz, rapaz, presta atenção, é você que precisa encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai mudar a sua vida. Ele diz, não está entendendo, o sol da justiça está nascendo. Aí o bêbado tomou a posição de autoridade. O sol da justiça está nascendo. E quando ele se levantar, até os teus pecados serão vistos pela essa cidade. Ô, glória, porque não foi contigo, irmão. O pastor deu uma travada, rebobinou a fita e ele voltou a correr, ó. Aí ele foi me contar a bênção da vida dele, de ter encontrado aquele bêbado naquela manhã. Irmãos, ele não me disse isso, mas eu vou te trazer a mensagem dessa história. Você é um pecador, e isso é tão claro,
Porque até um bêbado que não te conhece sabe. Mas aqueles religiosos não. Aqueles religiosos não. Aqueles religiosos acham que ele pode apedrejar a gente. Eles acham que eles são melhores do que aquela mulher. E então Jesus diz: pois, quem tem a primeira pedra, taca a primeira pedra. Quem não tem pecado, taca a primeira pedra. A galera vai embora. Não fica um naquele lugar. E as pessoas começam a falar assim: Jesus botou para quebrar. Não, eu fico feliz porque a luz de Cristo começou a entrar no coração daqueles homens. E então o que acontece? Só está agora ele e a mulher. Irmão, presta atenção comigo aqui agora, presta atenção. Irmão, quem era a primeira pessoa que deveria ter fugido? Começa o rebuliço. Todo mundo diz: vai você primeiro, você não vou tacar não. Aquele negócio, a ideia foi desse aqui, Jesus, não foi minha não. E começa aquele negócio ali. Todo mundo fica ali desconcertado, todo mundo vai embora. E todo mundo vai embora, menos quem? Quem pecou. Todo mundo vai embora, menos quem pecou. Por que, irmãos, que os pecadores gostam de ficar perto de Jesus? Você já perguntou isso? Por que as pessoas que carregam culpas gostam de ficar perto de Jesus? Por que aquelas pessoas que erram gostam de Jesus? E por que os religiosos não suportam o Cristo? Depois você lê bem direitinho os evangelhos. Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tem mais paciência com um pecador transparente do que com um religioso que esconde seus pecados. Sabe, você, não, irmão, desculpa aí, se você vê nessa igreja, eu sou teu amigo, eu estou cheio de amor para dar hoje. Mas você pensa que só porque você anda naquele carro, veste aquele sapatinho, bota essa roupinha, bota esse blush na cara aí, esse negócio fica todo ali, gasta 2 horas para aparecer em público, tá toda arrumadaça. Você bota essa pulseira, bota esse negócio aí, ainda tem uns que botam aquele negócio que aperta aqui, né, para ficar legal. Você está pensando que você se esconde de Jesus Cristo de Nazaré? Nessa igreja aqui, não tem aquele raio-x que tem na alfândega quando você volta dos Estados Unidos que não passa nada? Pois tem uma bem ali, nós compramos, veio direto do céu. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro. Ele te conhece. Sabe, tem umas pessoas aqui na igreja que ficam olhando com um olho torto para a outra. Tipo assim, como é que nessa igreja cabe esse tipo de gente? Irmãos, a graça ofende, a graça escandaliza, porque a graça coloca Hitler e Maria Teresa do Calcutá no mesmo patamar. Porque para Deus não existem homens bons e ruins. Para Deus só existem homens maus. E todos nós somos maus, com a diferença: alguns maus já foram abraçados pela graça de Jesus e estão começando a entender que a sua essência é ser bom. E outros ainda não encontraram, mas vão encontrar. A graça ofende, porque ela não está nem aí para o seu dom e para o seu mérito. Ela não está aí nem para o seu bolso. A graça, ela ofende, porque a pergunta do mérito, a pergunta da lei, a pergunta do homem, a pergunta daquele que produz, a pergunta do capitalismo é: o que ele faz para ter o que tem? E quanto ele vale porque fez ou o que é? A pergunta da graça não é assim. A pergunta da graça, ela é muito estranha, porque esses homens estão falando para Jesus assim: Jesus, o que a gente faz com gente que não dá certo? O que a gente faz com gente que sempre faz alguma coisa errada? O que a gente faz com gente que não anda segundo as
as características da nossa sociedade. O que a gente faz com gente que não se enquadra dentro dos princípios morais? Não, irmãos, essa não é a pergunta da graça. Porque Jesus deixou bem claro que Ele não veio para os bons. Ele deixou bem claro que Ele não vem para aqueles que são curados. Jesus veio para os doentes. Pastor Ricardo, quem é o Jesus da Bíblia? Irmãos, o Jesus da Bíblia não é um Deus grego. Você sabe como os deuses gregos, eles abençoavam os homens? Pelo mérito deles. Cumpra tal propósito, então. Não. Quem é Jesus da Bíblia? Quem é o Cristo? É o Jesus dos fracos. Quem é o Jesus da Bíblia? É o dos oprimidos. Quem é o Jesus da Bíblia? É o dos doentes. Quem é o Jesus da Bíblia? É o Jesus dos perdidos. Quem é o Jesus da Bíblia? É o Jesus dos fracassados, dos frustrados. É daqueles que passam a manteiga no pão e que, se o pão cair, cai com a manteiga para baixo. Jesus é o Jesus das pessoas que eles fazem um propósito. Hoje, pastor, senti que o louvor mexeu comigo. Eu vou ser santo mesmo. E aí ele dorme e cheio do Espírito Santo, e ele ajoelha, sabe? E dorme ajoelhado, acorda de madrugada com cãibra, sabe? E ele está pagando preço. E quando dá 8h30, ele já está esculhambando, xingando o chefe dele, acabando com tudo. Meio-dia, ele já está tão fulo da vida que ele diz: eu preciso de alguma coisa. Ele vai lá para a internet e faz merda. E no final da tarde, a galera fala assim: ó, tem um esquema ali. Ele diz: já briguei com o chefe, já vi mesmo na internet, vou pro esquema. Quem é o Jesus? O Jesus é para esse tipo de gente. O Jesus da Bíblia é para gente inconstante. O Jesus da Bíblia é para gente que não consegue andar direito, irmãos. O Jesus da Bíblia é o Jesus para aqueles que têm temperamentos difíceis, aqueles que não conseguem controlar. Você sabe, a graça é um paradoxo. Qual é o paradoxo da graça? Qual é o contrassenso da graça? É o seguinte: você sabe quem mais precisa da graça? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: irmão, quem é que mais precisa da graça? Pergunta para ele. Olha para mim aqui agora. Quem mais precisa da graça é quem menos a merece. Você sabe quem conhece graça, irmãos? Uma mãe que está com um filho nas drogas, desobediente, um filho terrível. Essa mãe conhece graça, porque ela sempre olha para aquele filho com um olhar de esperança. Ele vai dar certo uma hora. Mãe conhece graça. Jesus é o Deus da graça. E eu tenho descoberto na Bíblia que os que menos a merecem, olha para mim aqui, são os que mais dela bebem. A Bíblia diz que 2 homens subiram ao monte para orar. Um disse assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse. Vontade de como esse. Vascaíno. Eu não sou. Deus, eu sou melhor do que ele. Eu entrego o meu dízimo, eu faço tudo certo, eu vou para a igreja, eu sou meio honesto. Obrigado, Deus, porque eu não sou como ele, como esse publicano, como esse miserável homem, como esse homem mal visto na sociedade. Aí do outro lado está quem? O publicano, que é o cara que deu tudo errado na vida dele. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está assim na Bíblia, ó: ser propício a mim, ou seja, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, eu reconheço os meus erros, eu tento acertar, mas não consigo, por favor me ajuda. A Bíblia diz que aquele que achou que não errou, não voltou justificado, mas esse que batia no peito, desceu perdoado. Richard Baxter é um pregador de 1637.
ele escreveu um livro chamado O Pastor Aprovado. E ele disse que para cada pessoa que abrir a sua boca, antes de dizer alguma palavra em nome de Jesus, ele deveria ser como o galo que bate no peito antes de cantar toda manhã. Eu sou pecador, me protege pela tua graça e me ajuda a ser uma testemunha fiel. Nenhum homem é bom o suficiente para agradar a Deus, se não for pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Só os mais espirituais sabem. Tem uma cruz aqui, ó. É uma mensagem subliminar da esperança. Tem uma cruz aqui. Você sabe por que essa cruz está aqui? É porque eu pedi para ela estar aqui. Porque toda vez que eu subo aqui, eu coloco minha mão aqui, e eu preciso lembrar quem sou eu. Lavado e remido pelo sangue do meu Jesus. E que se não for pela autoridade dele conquistada naquela cruz, eu sou um mero pecador, fingindo que posso falar alguma coisa. A graça de Deus, ela nos dá condições de aceitar o inaceitável nas pessoas. Quantos estão me entendendo? Irmãos, eu cresci numa igreja histórica. E mais ou menos há uns 16 ou 17 anos atrás, quando tudo começou na minha vida, eu não comecei pregando no púlpito de igreja. Eu não comecei ministrando a palavra. Eu fui tocado pelo Espírito Santo e então eu senti no meu coração de sair e pregar o evangelho nas ruas de Imperatriz. E pregando nas ruas de Imperatriz, eu tentando encontrar um lugar para eu ministrar a palavra de Deus, eu acabei parando num posto de gasolina, na saída de Imperatriz para Sailândia, onde era um encontro de prostitutas e homossexuais, e gastei 2 anos e 8 meses ministrando ali. Fizemos ceia na casa dos homossexuais, distribuímos muitas coisas, cuidamos das prostitutas, nós alugamos uma casa para alguns que queriam deixar a vida, fizemos muitas coisas, e ali foi o começo do meu ministério. E eu me lembro que eu já estava mais ou menos há 1 ano e meio, todas as quartas-feiras, estando com eles. E um dia um deles falou assim: Ricardo, há mais de 1 ano você vem aqui às quartas-feiras, mas você nunca nos chamou para ir lá na sua igreja. E eu meio que rebati imediatamente, eu digo: pois domingo vocês vão. Tu lembra disso? Tu estava no dia? Quem mais aqui estava no dia? Pois então você vai lembrar de alguns detalhes bem específicos. E eu falei na hora. Aí ele era o líder. Ele disse: gente, todo mundo na igreja domingo, lá na igreja do Ricardo. Aí as pessoas: ei, vamos lá. Eu cheguei em casa, eram umas 3:30 da manhã, porque a gente saía às 10. Aí eu, vontade de ligar logo para o pastor Nonato. Mas quando deu 8:30 da manhã, eu liguei para ele. Falei: pastor Nonato, eu tenho 2 notícias, uma boa e outra ruim. Aí o pastor Nonato, muito sábio, disse: larga de conversa, meu filho, larga de besteira. Aí eu falei: eu vou contar logo a boa, vou levar 16 visitantes. Ele disse: qual é a ruim? É que são todos os homossexuais lá da BR. Aí ele disse: que coisa boa, meu filho. Eu disse: não, pastor, é que eles já vão vestido para o trabalho. Irmão, eu quero que você sorri bastante para você chorar. Eu quero que você sorri bastante. Me acha gracinha, acha. E aí, irmão, a gente tinha uma Kombi, cabia os 16 lá. Aí eu fiquei imaginando: gente, como é que eu faço? Porque eu fiquei imaginando a seguinte cena: as pessoas, ele sentando no meio da igreja. Aí ele sentando no meio da igreja. Aí os irmãos: olha lá. Meu Deus, que isso? Tu viu aquilo? Olha lá. Meu Deus, como é que esse tipo de pessoas entrou aqui na igreja? Gente, eu imaginei o seguinte: eles não podem ficar no meio e nem no final. Eu vou botar eles nos 2 primeiros bancos da igreja. Tirei os 2 primeiros bancos da igreja, separei, ungi com óleo,
Tô brincando, irmão, ungi nada com óleo, não, só separei. Aí separei os bancos. E aí naquele tempo, eu falei assim, eu tudo aqui na minha cabeça, irmão, eu preciso criar uma maneira para esse povo não se sentir como eu me senti com um boné na cabeça quando eu entrei na igreja. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque se o meu boné me constrangeu, imagine a roupa que eles estavam. Irmão, e de verdade, uns eram bem bonitos, bem arrumadaços. Uns tinham feito colocado silicone. Eu acho que eles faziam aqueles exercícios para ficar com o bumbumzinho bem durinho. Eles eram bem bonitos. E desaforados. Aí eu falei, eles vão entrar. Eu calculei, vão entrar na hora do louvor. Na hora que a igreja estiver cantando, celebrai a Cristo, celebrai. Essas coisas vocês não entendem, vocês são muito novos para isso. E aí eu falei, naquele tempo era um tijolão. Lembra daquele celular tijolão? Um Motorola, que você botava no bolso assim. Quem lembra daquele que você andava assim, ó, né? Aí eu botei. Aí o Jorjão, que era o motorista, o carioca, um cara de 2 metros de altura, ficou com um, eu com o outro. Eu, Jorjão. E aí, Ricardo, eu digo, segura, Jorjão, ainda está na adoração, deixa entrar na hora do louvor, porque na hora do louvor a igreja vai estar vai estar assim, mais animada. Aí o Jorjão chega aí. Aí o Jorjão chegou. Aí eu lembro que já tinha todo o esquema. Já tinha uma pessoa, vambora. Bora, entra. E ele, eu sei que foi uma papagaiada. Só que eu tinha esquecido um detalhe, irmãos. O Pedro era um homossexual de 1,90 m. E eu não sei se ele estava com um salto de 10 centímetros ou de 15. Mas o Pedro era um morenão, irmão, das pernas mais bonitas que eu já tinha visto no planeta. Umas pernas torneadas. E ele foi com uma saia prata brilhante de 1 palmo. Eu fico pensando como é que ele colocou e como é que ele tira um negócio daquele. Irmãos, e lá vem o Pedro, com 2,5 metros de altura. Irmão, a igreja foi parando de adorar. Você está sorrindo, né? Você está sorrindo. Bando de pecador. Você está sorrindo. E eu me lembro, eu tenho na minha visão, nunca vai se apagar, 2 irmãs olhando e falando assim: você está vendo quem está entrando em nossa igreja? Eles foram, eu tenho certeza que eles foram constrangidos pelo Espírito Santo e pela religiosidade da igreja. Nunca mais pediram para ir no culto de domingo. E um dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi como não a igreja que eu estava, mas muitas igrejas não estão preparadas para viver a vida da graça de Deus. Porque se um boné me doeu naquele dia, eu fico imaginando isso no coração daqueles. O sacrifício de Jesus é tão grande, mas como uma daquelas irmãs disse naquele dia, como é que pode pessoas começam a entrar na nossa igreja? E mais uma vez, as pessoas são excluídas da graça, porque a gente tem mania de abraçar quem está bem, a gente tem mania de ficar do lado de gente que tem sucesso. Jesus, irmãos, Ele ama
é levantar os caídos. Jesus ama encher os vazios. Jesus ama dar vida a quem está morto, dar visão a quem está cego. Jesus ama fazer andar quem não consegue sair do lugar. Jesus gosta de encher de luz quem está na escuridão. Esse é o papel do Cristo. E é esse o Cristo que esse mundo precisa ouvir. É essa a igreja que a gente precisa se tornar. Um poeta do século XIX, ou é do século XVIII, eu não me recordo agora. Ele viveu uma vida em grande pecado. E ele escreveu um poema depois que encontrou Jesus. E o final do poema dele é assim: Senhor, arrastei-me pelo deserto, mas cheguei a ti. Nessa viagem, não sabendo o que encontrar, eu trouxe apenas uma caneca vazia, para se porventura alguma água de ti jorrar, algo eu pudesse beber. Mas eu te conheci, Senhor, se eu realmente soubesse quem tu eras, teria vindo com uma caixa d'água em minhas costas. Foi tanta água que esse cara encontrou da boca de Jesus, mas ele bebeu tanto da graça de Deus, ele experimentou tanto do amor do Filho, que ele disse: que besteira eu fui fazer vindo a Jesus apenas com uma caneca vazia. Eu tinha que ter vindo com um caminhão-pipa e estacionado na porta da igreja. Tem muita gente que chega aqui meio que se desculpando porque entra na igreja. Tem muita gente aqui que entra assim meio que se escondendo, com medo de quem é. Irmãos, tem pessoas aqui nesse lugar que por causa do erro de 1972, de 1978, de 1979, de 1985, de 1986, de 93, de 94, de 2001, de 2006, de 2019, ou talvez como eu, com o erro das 11 horas, os erros das 12, os erros das 18, eu não sei. Tem pessoas aqui que pesam toneladas e mal conseguem andar, porque estão pesadas por causa dos seus pecados, estão pesadas por causa das suas culpas, e não entendem que a graça de Deus pode mudar tudo isso hoje. Pastor, como é que se experimenta a graça? Como é que eu faço para tê-la? Irmã, a primeira coisa é você parar de resisti-la, é você parar de ter uma conversa bonitinha com Deus, porque tem gente que conversa com Deus assim: Pai, pelo beneplácito da tua vontade, entrando ligeiramente leve na tua presença, com medo de um trovão vir sobre mim. Eu sei que eu sou pecador, que eu não mereço nada. Senhor, pelo amor de Deus. Como é que a gente conversa com Deus? É assim: Deus, tu sabe quem eu sou. Eu não sei nem orar direito, eu só quero dizer que eu fiz isso, aquilo. Isso está me matando. Toda vez que eu olho no espelho, tem uma culpa que não sai dentro de mim, Deus. Jesus, e a tua palavra diz que o Senhor mandou uma mulher em flagrante adultério ir para casa e dizer: filha, vai lá, arrebenta. Começa de novo. E para quem não sabe, foi a mulher que ficou aos pés de Jesus quando todos os apóstolos, com exceção de João, fugiu, viu? Porque quem muito recebe da graça dela não se aparta de jeito nenhum. Então você tem que conversar com Deus assim: e Deus, eu não aguento mais isso. E a tua palavra diz que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Deus, hoje eu desisto de ser bom. Hoje eu desisto de tentar fazer minha vida funcionar. Dá para o Senhor dar uma ajudinha aí do céu? Toca em mim. Faz o impossível. Não está dando certo até agora comigo, agora eu vou contigo. Eu vou te dizer como Blaise Pascal, um pensador do século XVIII: aposta em Jesus, que a tua aposta vai ser boa. E você sabe uma coisa, irmãos? Você tem que se desarmar. A melhor pessoa que está aqui
é tão ruim quanto a pior pessoa que existe no mundo. Porque ou a gente está na graça, ou a vida da gente está uma desgraça. Ou a gente está no sangue poderoso de Jesus Cristo, ou a gente tem que se virar pelas próprias contas. Ou Jesus nos defende diante de Deus. Eu acho bom você ter um escudo do Capitão América, porque Thanos está chegando na sua vida. Você que sabe, irmão. Você que sabe. Eu descobri a cor favorita de Deus. Você sabe qual é a cor favorita de Deus? É verde. É siga. Vamos lá, galera. Vamos recomeçar. Mulher, sai dessa vida. Vai e não peques mais. Fique em pé no seu lugar. Pastor, cuidado com essa mensagem. O povo vai pecar demais agora. É muita graça para esse povo, pastor. Olha para mim aqui. As pessoas não precisam da graça para pecar. Elas precisam da graça para parar de pecar. Olha para mim, graça não é doutrina. Graça não é um conjunto de valores. Graça não é um princípio escrito no livro. Graça é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. E quanto mais você conhecê-lo, mais você vai amá-lo. E a graça, ela gera comunhão. Ela gera conhecimento. A graça gera relacionamento. A graça gera amor. E o amor nunca contribui para a desonra. Nunca contribui para a traição. O amor só fortalece a aliança. É isso que a graça quer fazer sobre a sua vida. Vá ao seu armazém de memórias, ao seu inventário de pensamentos e de registros históricos da sua vida. E se tem algo que você ainda se culpa, pode esperar, porque a graça de Deus hoje vai tocar em você.